Seja muito bem-vindo ao Viva Podcast. Hoje a gente vai ter um podcast aqui um pouco diferente. A gente está hoje com a presença aqui dos pastores que lideram a nossa igreja. Vai ser um bate-papo bem legal, até por conta do Dia do Pastor que está chegando aí. Então, fica com a gente aí, aproveita bastante, porque eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Pastor Lívio, eu vou passar para o senhor conduzir esse momento aí. Obrigado, Emerson. Bem, bom estar aqui, pessoal, mais uma vez no nosso Viva Podcast. E hoje com um encontro bem interessante, bem diferente, porque nós estamos às vésperas do Dia do Pastor. Essa semana, próximo domingo, hoje é sexta-feira, domingo agora, nós vamos comemorar mais uma vez o Dia do Pastor, celebrar homens de Deus, mulheres de Deus que têm desenvolvido o ministério pastoral, cuidado das igrejas, abençoado vidas, aconselhado, acompanhado dias bons e dias maus na vida de cada cristão, de cada servo de Deus. E aqui na Viva nós temos uma equipe pastoral maravilhosa e hoje eu trouxe todos eles para sentarem à mesa comigo para conversarmos no podcast. Então eu vou pedir que cada um se apresente e fale um pouquinho da sua liderança aqui na Viva, qual é a sua área mais específica de atuação, porque você que é da Viva já sabe, já conhece, sabe que aqui na nossa igreja, como eu tenho falado sempre, não é uma igreja de um homem, de um nome, de uma personalidade. Aqui nós temos uma equipe pastoral e isso tem sido precioso. Então vamos lá, pastores. Bom ter vocês aqui, um prazer, privilégio receber os senhores aqui. Hoje eu fico até meio preocupado, né? Porque muito pastor junto assim tem que ter cuidado para não dar problema. Mas vamos lá, queria que vocês se apresentassem para quem acompanha o nosso podcast, saber quem vocês são, seu nome, falem rapidamente aí seu nome, aproveita e fala da sua família, casado, sua esposa, filhos, netos e um pouquinho do seu trabalho hoje na Viva. Olá, queridos, bom dia. Eu sou o pastor Wellington Ribeiro, tenho 44 anos, sou casado com a Laila, tenho 2 filhos, a Jéssica e o Benjamin, Jéssica com 17, o Benjamin com 11 anos. E aqui na Viva a minha área é a área de missões e também a área geral, né, de manutenção de patrimônio da igreja. Muito bom. Bom, eu sou o pastor Erdi Magalhães, eu estou aqui há 2 meses e meio mais ou menos, cuido da área de celebração e reza a lenda que eu vou chegar na área de ensino. Sou casado com a Patrícia, tenho um filho, Matheus, que é o nosso herdeiro aí das fazendas que a gente ainda não tem. E estamos felizes por esse tempo aqui na Viva. Muito bom, bom ter você aqui. Eu sou o pastor Luiz, tenho 30 anos, casado com a Amanda. Estou aqui na Viva desde os 12 anos de idade. Então é uma felicidade de ter podido trabalhar toda a minha adolescência e juventude aqui na igreja. Eu trabalho aqui na igreja mais na área administrativa, então qualquer problema que você tiver, provavelmente você vai ter que falar comigo. Muito bom. E é o pai do Natan, eu vi com a camisa, pai do Natan, esse ano que ele vai nascer, então eu quis trazer, para estar trazendo ele aqui para o podcast também. Isso aí. Bom dia, eu sou o pastor Gilmar, estou na Viva há mais ou menos aí uns 15 anos. Sou casado com Leia, tenho 2 filhas, 4 netos maravilhosos e lindos, amo demais. E é um prazer servir a Igreja Viva esse período de tempo. Já fui pastor de jovens, adolescentes, agora sou pastor de membresia e também da Viva 60+, que é um desafio. Não sei qual é o desafio, se é pastorear jovem ou pastorear idoso. Mas eu estou vendo que não é tão fácil, mas é graça, a misericórdia do Senhor, está sendo muito legal, um tempo precioso e amo vocês. Bom. E aí, como é que vocês se sentem? Mais um Dia do Pastor. O que é pastorear para vocês, gente? Como é que tem sido essa experiência na vida de vocês? Mais um dia do pastor para mim é complicado, né? Porque eu fui ordenado, logo depois teve o dia do pastor, nem entendia que eu era pastor direito, me botaram lá para fazer um momento da homenagem. E agora é legal, né? Porque em maio eu fiz 1 ano de ordenação pastoral. Então, o dia do pastor vem logo depois, né? Vem pertinho, e isso me traz uma reflexão sobre as mudanças mesmo que Deus tem trazido na minha vida ao longo desse último ano.
Foi bem desafiador, o senhor me acompanha aí nesse ano, tem me discipulado. E ser pastor não é uma coisa fácil. Talvez ser advogado fosse mais fácil mesmo. Eu ia fazer essa pergunta para você daqui a pouco. O que é mais fácil, ser pastor ou ser advogado? Né? Muito bom. E aí, Erdi, o que é ser pastor para você? Como é que tem sido essa experiência? Já são quantos anos de pastorado? 10 anos? Esse ano eu faço 21 anos de ordenação pastoral. 21? 21 anos. Uau! 21 anos de ordenação Estamos pastoral. ficando velho, hein, amigo? Você mais do que eu, né? Mas assim, eu tenho o sentimento de que o pastorado, para mim, ele começou muito antes da ordenação, né? Porque o exercício do pastorado, ele é, na minha vida, ele foi mais um reconhecimento da igreja ao longo dos anos. Como uma dádiva, como um dom, como um serviço para pessoas. Até que isso culminou com a ordenação pastoral. E aí a gente recebe o título, mas o pastoreio mesmo, ele acontecia já antes, né? Eu me sinto feliz em poder servir a igreja pastoreando, né? Tendo percepções de realidade, tentando auxiliar pessoas em encontrar os propósitos de Deus na sua caminhada. Então, servir nessa área, ela me faz bem, né? Aí a pergunta isso é tranquilo? Estava até conversando com um amigo agora, ele perguntou, e aí, como é que está sendo a experiência aí no Rio de Janeiro e tal, de pastoreio? Está tudo tranquilo? Eu falei, rapaz, eu estou absolutamente certo de que Deus me trouxe para cá. Mas é a mesma certeza de Moisés no Egito para resgatar o povo. Eu duvido que Moisés falaria que ele daria tranquilo caminhando naquele deserto, apesar de ter plena certeza de estar dentro do centro da vontade de Deus. Então é desafiador, estou feliz, mas existe algum preço a pagar no pastorado. É verdade. E o Wellington, como é que tem sido? Tem sido uma bênção. Vou corroborar um pouco com as falas do pastor Erdi. Esse ano eu completo 20 anos de ordenação pastoral. E eu recordo que, na ocasião, né, o meu pastor, até então, ele disse uma coisa para mim que me tranquilizou muito. Primeiro que a proposta da igreja, na época, para me ordenar, era antes do casamento. E eu bati pé firme. Não fui rebelde, não, mas fui incisivo e falei, pastorzão, não, só depois de casar. E aí eu caso em setembro e novembro e me ordeno ao Ministério Pastoral. Não esperou. E ele dizia o seguinte, conforme disse o pastor Erdi, a igreja já reconhece você como pastor. Então já há um reconhecimento da igreja. E para ele essa era a principal marca, o principal sinal. E isso aconteceu e foi bênção de Deus. E logo depois de eu ser ordenado, uma pessoa muito importante na minha vida, meu saudoso avô paterno, irmão Luiz Ribeiro, ele me colocou na cama dele, no quarto dele, e disse para mim o seguinte, meu filho, existem os chamados pastores e os pastores chamados. E eu não entendi, eu falei, como assim? O que isso quer dizer com isso? Ele falou assim, então os chamados pastores são aqueles que se acham pastores e chegam lá pelos seus próprios esforços. E os pastores chamados são aqueles que são pastores desde o nascimento, porque Deus os escolheu para ser. E aí ele me atribuiu uma série de conselhos e orientações sobre a responsabilidade do ministério pastoral. Então, assim, eu levo isso comigo e eu entendo que a alegria que eu sinto em poder servir como pastor, ela vem exatamente pela certeza de que ser pastor é estar cumprindo algo que eu não escolhi, mas que Deus me vocacionou para ser. Então tem sido uma benção esse tempo aqui na Viva, são 6 anos já de Viva, completei esse ano. Quantos anos de pastorado? Faço 20 anos, agora em novembro, 19 anos de Ministério Pastoral. E por 9 anos eu pastorei uma comunidade de fé, presidi essa comunidade de fé, e os anos anteriores foi como pastor auxiliar. Tem sido uma alegria estar aqui na Viva, caminhando ao lado de vocês. Bom, Erdi pastoreou em Macapá? Eu pastorei uma igreja por 2 anos e meio no Pará, no interior do Pará, em Marabá. Marabá. Isso. Marabá. Muito bom. Então, esse ano, 7/4 de 99, foi ordenado ao Ministério Pastoral.
Esse ano eu fiz 27 anos de pastor, mas a minha função era gerente de banco e pastoreio. Era uma coisa de louco, né? Às vezes, saindo do banco, tinha que pregar na igreja, vinha no sinal, aproveitava o sinal fechado para poder ler o texto, meditar, voltar. Aí daí quando eu sofri um acidente. Mas era essa correria. Mas ministério pastoral mesmo foi 2 anos em Barros Filho, liderando a igreja. Mas desde pequeno, minha vida foi sempre paixão pelo reino. Liderança de jovens, liderança de adolescentes, trabalhando na igreja, desenvolvendo atividades muito boas. Cresci muito com isso e o pastorado para mim é ser bênção. Amo servir ao Senhor, esse tempo de qualidade junto com a igreja, junto com vocês, com essa equipe maravilhosa, unida. Amo mesmo. Bom, eu achei interessante que todos vocês falaram do servir antes de serem ordenados, todos nós, né? Antes de sermos ordenados, consagrados ao ministério pastoral, nós tivemos uma vida de serviço na igreja, uma paixão, uma dedicação. Esquecendo o pastorado propriamente dito, a sua vida até antes de consagração e tudo, o que já te apaixonava na igreja? O que te movia na igreja? Eu sempre gostei de estar com as pessoas. Isso sempre foi uma coisa muito, muito presente para mim e eu me envolvia com a vida delas. Então mesmo isso foi até uma coisa que o senhor falou para mim uma vez no gabinete, quando eu já estava prestes assim, a me tornar pastor, e eu te perguntei um pouco do porquê, né? Do porquê que eu então chegaria a essa posição e tal. E o senhor me respondeu assim: desde jovem, assim, desde adolescente eu te acompanho e eu sei que várias pessoas já abriram o coração com você, já falaram com você, já contaram segredos da vida para você, e isso nunca foi motivo de fofoca, de disse-me-disse, de nada. Foi motivo de amor, compaixão, cura, vindas de Deus, assim, através de uma conversa. Então isso sempre foi uma inclinação, sabe? E quando eu batizei aos 9 anos, e logo depois do meu batismo ali, 11 anos, assim, eu já entendia de alguma maneira que eu figuraria nessa posição. Aí eu tive uma experiência com Deus por volta dos 16 anos, quando estava no colégio naval. Passei uma madrugada em claro. Eu brinco que o meu chamado foi Eu, Jesus e Maria, porque era na capela do colégio naval e a capela era católica, né? Então eu passei a noite orando e eu estava orando, falando com Jesus. E tinha a imagem de Maria lá também, eu faço essa brincadeira. Testemunhou. E assim, foi ali um chamado real de Deus. E quando eu estava em 2020, conversando com o senhor também, eu decidi assumir a liderança de uma célula dizendo: se Deus tem um chamado para mim de cuidar de pessoas, então eu vou começar a cuidar de pessoas e Ele vai resolver esse negócio. E Deus direcionou. Então eu acho que é o amor pelas pessoas, isso sempre me moveu. Muito bem. Muito bom. Legal. Então, eu tenho algumas pessoas que foram marcas assim na minha vida. Eu não sou uma pessoa antiga não, né? Sou tão novo quanto o pastor Luiz Poço. Ah, sim, verdade. Mas eu me lembro que... Velho, sou eu. Mas eu me lembro que naquela época onde nossas igrejas ainda tinham as uniões, lembra? Na tarde de domingo. Isso é você não. Isso é você não. Eu tinha um casal... Fale mais sobre isso. Trate mais. Como é que era isso? Não conheci, lembro, não. A escola bíblica dominical na manhã de domingo e à tarde, às 5 da tarde, né? Nós tínhamos a união de adolescentes, de jovens, de crianças. Que legal. União de treinamento, pastor, exatamente esse era o nome. E eu tinha um casal de líderes da união de treinamento, que era o Márcio, estão vivos ainda, né? O Márcio e a Ângela Ush. E numa ocasião eles pediram, eu tinha 15 anos, e me batizei aos 14, com 15 anos eles pediram para eu trazer um estudo na união de adolescente, e eu trouxe um estudo. E eu me lembro como se fosse hoje, dentro de Efésios 6, né? Ali falando sobre a armadura de Deus, compartilhei com os adolescentes. Na ocasião eu era vice-presidente dos adolescentes, coisa que não existe mais nos dias de hoje, né? E eu lembro que naquela semana começou a reverberar por parte dela, da irmã Ângela, como foi o meu estudo, como foi impactante. Na quarta-feira tínhamos culto de oração e isso estava reverberando entre os adolescentes e tal. E na quinta-feira nós tínhamos um culto no lar, como se fosse célula nos dias de hoje, né?
uma igreja tradicional, e eles me fizeram o convite para eu levar a palavra nesse culto, com 15 anos. Eu falei, como assim? Não sei nem se meus pais vão deixar, e tinha que pedir meus pais liberação, enfim. E acabou que eu não consegui por causa de uma chuva que caiu naquela quinta-feira. E no domingo seguinte, o Márcio, o esposo dela, ele apontou, ele falou assim, o Hélio tem um chamado pastoral. E isso com 15 anos, 1 ano de batizado apenas. Mas uma marca grande também é o querer estar com pessoas, ouvi-las e o prazer em compartilhar conhecimento da palavra com elas. Ainda que sejam pessoas da igreja, irmãos, adolescentes, jovens, e assim foi dando. Depois disso, eu acabei liderando jovens por 4 anos, eu fui líder de jovens. E assim, um tempo maravilhoso. Eu digo que essas pessoas foram pessoas chaves, né? Eu falei do meu avô, eu falei do Márcio, da Ângela. E eu tenho um amigo também, ele está nessa igreja, nessa mesma igreja até hoje, e que é o Ricardo Correia. E um dia, ele era um ano mais velho que eu, um dia ele me chamou no quintal da igreja e falou assim, cara, tu é tão novo, tu tem tão pouco tempo de caminhada, mas tu tem uma sabedoria, uma inteligência espiritual para falar com as pessoas. Não foi bem essa terminologia que ele usou, né? Sabedoria espiritual, mas ele falou sobre a maturidade espiritual, de poder acompanhar e tal. E isso marcou a minha vida. Eu estou falando de quando eu tinha 15 anos, foi ontem, né? Então, assim, é isso. Basicamente é isso. Muito bom. Gilmar, o que você gostava de fazer, te apaixonava na igreja? Então, como eu disse, desde a juventude, desde a adolescência, né, embaixador do rei, eu já trabalhava com pessoas, né, e o que me apaixonava era sorrir, conversar, fazer amizade, ter amigos, cuidar das pessoas, pregar a palavra, incentivar, animá-los. Isso tudo fazia parte da minha vida com eles e faz parte até hoje ainda, né. Legal. Erdi? Bem semelhante à minha situação. Ouvir pessoas e compartilhar percepções de Deus com elas. Experiências mesmo, ainda como adolescente ainda. Mas uma outra coisa que eu acho que para mim fez diferença também é que, apesar do chamado, da percepção do chamado pastoral, ele teve um momento em que eu me rendi à ideia. Inicialmente eu gostava de fazer o que eu fazia, mas teve um momento em que eu me rendi à ideia. E foi um momento de apelo nessa direção, um apelo vocacional, um apelo de confronto, de entender que Deus estava me chamando para exercer um ministério e servir a igreja através do pastoreio. Então esse ponto foi um ponto marcante, porque foi intencional o apelo e foi um sentimento como na conversão. Mas foi um momento de decisão. E é interessante que a evolução disso, a partir desse momento de que não, realmente Deus tem alguma coisa para mim nessa área. Eu comecei a desenhar como isso ia acontecer. Quais seriam os passos para chegar até lá. E na minha cabeça, eu já trabalhando, né, e, enfim, eu falei assim, não, eu vou para o seminário para me preparar para essa situação, mas antes eu quero me formar, eu quero fazer uma faculdade, e aí depois eu vou para o seminário. E aí comecei, e perdi o juízo, fui fazer matemática na UERJ, e durei 1 ano. Pô, durou muito? Durei 1 ano, durei muito. 2 semestres, né? Eu saí quase morto daquele local, né? Desisti, abandonei porque... Matemática é maravilhoso. É maravilhoso, para quem Deus chamou para fazer matemática. E aí eu saí e tal, naquela crise, sentindo um peixe fora d'água. Falei, não, vou mudar de rumo, vou me preparar, vou fazer odontologia. Porque aí odontologia, vou estar lidando com as pessoas, saúde e tal, e vai ser uma boa ferramenta para poder intermediar esse ponto aí do pastoreio. Aí eu comecei a estudar para o pré-vestibular de odontologia, porém, naquele semestre, a irmã Tabita foi pregar na minha igreja. E eu fui pegar ela de carro no seminário Betel. Aí eu fui, peguei ela, dei a carona para ela,
ela foi pregar no aniversário do meu pastor, se eu não me engano, alguma coisa assim, ou algum evento que era relacionado ao meu pastor, o pastor Dejaí, que foi com quem eu aprendi a ser pastor, né? E ela pregou, jeitão de irmã Tabita, que era reitora do Seminário Betel na época. Ela pregou e no final do culto ela veio cumprimentando as pessoas, eu cumprimentei ela, e ela virou para mim e falou assim: você tem um chamado pastoral. Meio pergunta, meio afirmação, né? Eu olhei para ela, fiquei olhando assim, sem responder. Aí ela virou para mim assim: não demora não. Desse jeito. Tá sem resposta até hoje. Deus levou. Levou a irmã Tabita e a benção que ela era. E aí eu entendi naquele momento ali que Deus estava me dando uma encurralada assim, né? Aí eu abandonei a ideia da odontologia e entrei no seminário no semestre seguinte. E foi impressionante como a diferença de ambiente. O que era eu estar no seminário e o que era eu estar, por exemplo, dentro da UERJ, né? A alma funciona diferente. Sentar-se no local e falar: cara, eu estou assim, tô tendo que fazer prova, estudando uma montoeira de material, de livro, cheio de obrigações para fazer, trabalhando em paralelo, mas aqui eu me sinto bem. Né? Aqui é que eu me sinto muito bem. Aqui eu me sinto muito bem. Né? Aqui é um local seguro porque é o centro da vontade de Deus. Foi bem interessante esse processo. Muito bom. Eu acho que nessa primeira rodada aqui eu posso destacar, né, e fica até aí como luz para quem está ouvindo, especialmente para quem hoje sente um incômodo, um possível chamado, é de que é um processo natural, né? Não há uma mágica. Às vezes as pessoas ficam esperando algo mirabuloso que aconteça, algo. É um processo. A sua vida, naturalmente, ela vai se direcionando para esse amor pela igreja, pelas pessoas, pelo ouvir, pelo servir. Tá certo que eu aqui sou meio peixe fora d'água, né? Porque vocês amavam ouvir pessoas. Eu amava fazer coisas acontecerem na igreja, né? Eu amava organizar eventos, organizar programas, retiros, congressos, conferências. Era o que eu sempre gostei muito de fazer. Eu acho que é por isso que eu perturbo vocês até hoje. Já que o senhor falou sobre isso, conta-nos um pouco, pastor. Como foi a sua experiência, como foi o seu chamado? Deixa claro para nós aí. Deixa o meu para depois. Não, nós queremos saber. Meu chamado foi muito interessante, né? O meu chamado ele acontece muito cedo. Eu me batizei aos 9 anos de idade, uma conversão muito forte, porque lembro o texto bíblico que o pastor pregou até hoje. E sempre muito ativo na igreja, muito sendo chamado o tempo todo por todo mundo de pastorzinho, pastorzinho, pastorzinho. Eu tinha uma mania de imitar meu pastor, então pastor Osíris, pastoreou aqui a Viva por 30 anos, e eu sempre queria ter uma pasta para carregar, né? Aí arranjava umas pastas executiva antiga, carregava aquela pasta com a minha Bíblia, com caderno, com caneta, sempre gostei disso. Pasta maleta? Pasta maleta. Pasta 007, né? Aí abria, assim, aquelas que tinha aquele crack, assim, que abria, ficava a tampa em pé, assim, aí tirava as coisas. E aí fui crescendo, criança, foi quando eu cheguei aos 14 anos, estava fazendo curso preparatório para escola militar. Meu pai é militar da Marinha, eu tinha um desejo muito grande de ser militar, especialmente oficial da Marinha. Mas fiz prova para várias escolas técnicas e escolas militares na época. Passei para a SpaceX, né? Não passei para o Colégio Naval, mas passei para a SpaceX. Nesse mesmo ano que eu passei para a SpaceX, eu comecei uma ebulição. Eu era adolescente, um incômodo, achando que eu queria ser pastor. Eu olhava o pastor pregando lá na igreja, eu ficava pensando assim: se eu fosse pastor, eu fazia assim. Eu falava assim. Eu ficava o culto o tempo todo olhando para o pastor. O pastor acabava o culto, eu ia lá para frente, sentava no banco do coro. Naquela época tinha um banco do coro no púlpito. Aí eu ficava olhando para a igreja assim, a igreja vazia. Eu ficava assim: um dia eu vou falar aqui na frente. Quase dando feedback pro pastor. Eu quase marcando para ser o pastor como é que ele podia melhorar, né? Coisa de adolescente. Se esse pastor tivesse ouvido a esposa dele, teria fazendo melhor.
Se ele tivesse pedido ajuda da esposa para fazer, tinha ficado mais bonito. Mas aí eu me aconselhei na época o pastor Gessé Ambrósio, que era vice-presidente aqui da igreja, que é o pai do pastor Felipe Ambrósio, que é nosso missionário hoje, né? O pastor Gessé era o conselheiro da União de Adolescentes, essa união de treinamento que você falou. Foi ontem isso, né? Ontem. Tem pouquíssimo tempo. Tinha conselheiro também. Né? E aí nós tínhamos os líderes, eram adolescentes, que aqui a igreja tinha esse hábito. O líder da União de Adolescentes era um adolescente. Mas como adolescentes têm a cabeça no lugar, 100%, tinham sempre um conselheiro, que era para acompanhar. Então era o pastor Gessé. Aí eu marquei com ele para conversar, fui no apartamento dele, e conversando com ele ali, ele me ajudou a identificar que eu tinha um chamado realmente, né? E aí eu lembro que depois do dia que eu conversei com ele, eu fiz uma prova com Deus. Eu estudava no Pentágono e tinha uma colega de turma que era crente também, mas pensa numa menina quieta. Ela era a melhor aluna da turma, ela sentava na primeira carteira na frente da sala e ela não se levantava. Ela chegava, sentava ali, extremamente comportada, quieta e tudo. E aí eu em casa eu pedi a Deus, eu falei, se é mesmo, eu quero, quando eu chegar na sala de aula, eu quero que ela seja a primeira pessoa que fale comigo. Isso nunca acontecia, porque ela estava lá sentada no lugar dela, eu chegava falando com os colegas e tudo. Eu falei com Deus, quando eu chegar na sala de aula, eu quero que ela seja a primeira pessoa que fale comigo. Foi a prova que eu pedi a Deus, né? E aí, eu vi no corredor da escola, quando eu virei na porta da sala, quem estava em pé na porta, dei de cara, quase que eu bati nela, era ela. Ela, bom dia, Lívia, tudo bem? Aí eu... Não, agora não! Mas isso eu tinha... Estava quase fazendo 15 anos e eu tinha acabado de passar no concurso para a SpaceX. Aí começou outra crise, né? E agora? Vou para o exército? Não vou? Aí marquei com o pastor Osíris, que era o pastor da igreja, para conversar. Aí conversando com ele ficou muito feliz, ele também identificava um chamado na minha vida, mas aí ele falou assim, o pastor Osíris, ele sempre gostou muito dos militares, né? Ele tinha um filho, até o filho dele se aposentou como coronel do exército, tinha familiares militares, ele sempre gostou muito da vida militar. Então ele virou para mim e falou, Lívio, você pode ser um pastor e pode ser um oficial do exército, não tem nada demais nisso. E você passou na SpaceX, e você precisa fazer o ensino médio, na época era 2º grau, né? Você precisa fazer o 2º grau. Então você passou por uma ótima escola, vá fazer. E durante os anos lá, Deus vai te confirmando e tudo. Ok, aí eu fui. Só para adiantar aqui, eu fiz os 3 anos, no 3º ano da SpaceX começou a crise. E o seminário, e o ministério e tudo. Aí na época o pastor Eliezer, lá de Campinas, Igreja Batista Cambuí, ele começou a fazer sessões de aconselhamento comigo, para me ajudar a identificar o que fazia. E ali no processo de aconselhamento, ficou um pouco no ar de que eu poderia estar com possível medo de ir para a AMAN, né? Sair da SpaceX e ir para a Academia Militar das Agulhas Negras. E por isso eu estar querendo sair para ir para o seminário. Então, para evitar esse equívoco do medo, eu fui para a AMAN. Aí comecei o 1º ano de AMAN, e aí fui. Quando chegou, já quase no final do ano, já tinha recebido o Espadim, que o cadete recebe o Espadim, que aí oficializa que ele é um cadete ali no final do 1º ano, né? Eu já tinha recebido o Espadim, a crise estava violenta. Peixe fora d'água. Peixe fora d'água, apesar de eu ser um dos melhores cadetes do meu pelotão. Tanto em nota quanto em avaliação. Tinha tido uma avaliação 360 graus dentro da companhia, né? Em todo o corpo de cadetes, e era por pelotão. E no meu pelotão, só 4 cadetes tiveram nota máxima de avaliação, e eu fui um deles. Eu estava muito bem na academia, muito bem. Mas, aquele negócio dentro de mim. E aí eu comecei a pedir a Deus, até que um dia eu me enclausurei na sala dos cadetes evangélicos e falei para Deus, eu só desço daqui dessa sala com uma resposta. E aí fiquei ali com a Bíblia na mão e olhando os chamados na Bíblia, orando, conversando. E aí depois, já era quase meia-noite, eu senti Deus dizer para mim, pode sair, chegou a hora. Só que aí eu botei mais uma prova com Deus. Eu falei, Deus, eu vou descer, já são quase meia-noite, eu vou ligar para minha casa.
Eu quero que meu pai atenda, coisa que meu pai nunca fazia, porque meu pai sempre detestou o telefone. Eu quero que meu pai atenda. E ele não vai questionar nada, ele não vai perguntar nada, ele não vai perguntar por quê, ele não vai dizer nada, ele só vai dizer que eu posso sair. Você sabe que já imagina que é tão simples, né? Aí eu desci e liguei para casa. Quando o telefone tocou, meu pai atendeu. Eu falei, oi pai, tudo bem? Naquela época era orelhão, né? Oi pai, tudo bem? Sou eu. Ele, oi, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu pai, eu estou tomando a decisão de pedir baixa da AMAN, vou sair da AMAN. Aí ele do outro lado da linha falou assim, ok meu filho, pode sair, pode vir, estou te esperando. Mas você já tinha tratado esse assunto com ele antes, não? Não. Com seus pais? Não, eles sabiam do meu chamado lá de trás. Mas a sua crise? Que você... Naquele momento ali agora, não tinha tratado nada. Esse negócio, coitado de Deus, né? Toda hora o senhor prova aí, né? Eu acredito no provar Deus. Deus nos dá essa liberdade na Bíblia, né? Eu creio nisso. E ajuda muito a gente nas dúvidas. E aí foi muito interessante, porque a partir daí Deus foi só confirmando. Porque aí começou, né? No dia seguinte teve a formatura da companhia. Quando saiu para ir para a sala de aula, eu pedi para sair de forma. Cheguei para o tenente, falei, tenente, quero pedir baixa. Aí ele, o que houve? Ele levou um susto, né? Eu tinha acabado de sair a avaliação do pelotão, ele levou um susto. Aí me levou para o comandante de companhia. O comandante de companhia era engraçado, ele falava, tinha uma voz assim, cadete, cadete, cadete. Aí quando eu falei com ele falou, cadete, desestressa, cadete, desestressa. Semana que vem tem acampamento, eu só vou conversar com você sobre isso depois do acampamento. Vai para o acampamento. Aí eu falei, sim senhor. Aí fui para o acampamento na semana seguinte, quando voltei do acampamento, ele me chamou. Aí ele mandou me chamar. E aí, cadete? Pensou melhor, refletiu. Eu falei, pensei sim. Aí, e por que você quer sair? Aí eu contei que era para ir para o seminário e tudo. E aí aí ele falou, ok, então se apresenta ao comandante do corpo, do curso básico, que é o primeiro ano, né? Aí eu fui lá no coronel, se não me engano, coronel Bacelar, falei com ele na época. Aí ele, ok, assinou na hora, se apresenta ao comandante do corpo de cadetes, que era o coronel Cardoso, que depois foi assistente do presidente Fernando Henrique Cardoso, general Cardoso, que era parente. Ele era o comandante do corpo de cadetes na época. Ele muito religioso, quando eu falei para ele, ele falou, muito bem, cadete, você vai deixar de ser general no exército dos homens para ser um soldado no exército de Deus. Aí assinou. E aí foi tão bacana porque eu tinha amigos que pediam baixa, que ficavam um mês rolando dentro da academia, esperando tudo se resolver. Eu, com 10 dias, estava liberado para vir embora. E aí comecei, e aí já se vão 30 anos de pastorado, depois tive meus tropeções, minhas dores de cabeça, mas Deus me manteve de pé, estou aqui, né? Essa é um pouquinho da minha história, né? Essa é um pouquinho da minha história. E eu acho que isso é bacana, a gente ver essas histórias da gente e relembrar também, né? Eu acho que a gente relembrar tudo isso mantém a gente firme onde a gente está, né? E é importante para quem sente um chamado, para quem sente uma inclinação para o ministério, ter muito essa convicção, para você não duvidar de onde está. Mas vamos lá, continuar aqui, perguntando algumas coisas interessantes de vocês. O que é mais difícil para você no ministério pastoral? O que é mais difícil? Vai começar comigo toda hora mesmo? Pode ser. Vamos lá. Nesse seu primeiro ano, o que foi mais difícil? Eu não acho que o mais difícil seja a rotina. Eu não acho que o mais difícil sejam as pessoas. Não acho que o mais difícil sejam os relacionamentos com outros pastores, porque isso foi um desafio para mim no meu início de carreira pastoral, porque quando eu vim para administrar e para dizer não a pastores de 15, 20 anos de ordenação. E eu estava na posição ali de dizer, não é para fazer, não pode fazer, não tem como fazer. Então, isso foi difícil, mas não foi o pior. Eu acho que o que para mim pesou, e aí a brincadeira que eu falei sobre ser mais fácil ser advogado do que ser pastor, é o peso da responsabilidade que você sente. Assim, é a responsabilidade de alguma maneira, uma coisa que a Amanda sempre fala comigo é: Luiz, você tem que tomar cuidado, porque muitas das vezes as pessoas são crentes,
mas elas não leem a Bíblia. Elas são crentes, mas elas não oram. Elas são crentes e elas têm algumas dificuldades. E elas vão olhar para você. Então eu acho que carregar essa coisa enquanto pastor, para mim foi mais difícil do que antes. Porque, querendo ou não, antes eu desempenhava uma liderança, mas eu não tinha essa coisa da visão das pessoas em cima de mim, sabe? Então, isso foi mais difícil. Era mais fácil, assim, ser advogado, atuar tecnicamente. Eu tinha uma responsabilidade grande. Eu trabalhava no Grupo Salto Educação e eu cuidava da carteira de processo. A gente tinha mais de 120 milhões em processo. E era lá a minha responsabilidade. E era muito mais fácil lidar com aquela tensão do que lidar com a tensão de olhar olho no olho. E é uma coisa que o Matheus Cardial sempre fala para mim, que é uma das pessoas ali da minha supervisão do céu. Ele fala, cara, eu admiro a sua coragem moral, porque você olha nos nossos olhos, fala a verdade e sabe que não tem do que se condenar quando você fala aquela verdade. Então, administrar isso, para mim, tem sido o mais difícil. Assim. Muito bom. Não é a rotina é boa, é leve, as pessoas são boas de trabalhar, são tranquilas. Trabalhar com o senhor é muito mais fácil do que eu imaginava. Descobriu que eu não sou o bicho-papão, né? Que todo mundo pensa. Eu lembro que uma das primeiras preocupações que eu tive quando a gente foi conversar foi essa. Eu falei, pastor, eu não quero perder o senhor como pastor, né? Então, se eu começar a trabalhar na igreja, começar a não dar certo, eu prefiro sair do que perder meu pastor. Mas foi bom, foi fácil, foi tranquilo. Muito bom demais. O senhor, seu Wellington, o que é o mais difícil para você no Ministério Pastoral? Bem, o serviço em si não é difícil, né? Exercer o Ministério Pastoral. E aí, quando eu falo de exercer o Ministério Pastoral, que as pessoas talvez pensem que ser pastor é só estar no púlpito, é só estar ministrando a palavra, e não é isso. Realmente está, como numa ocasião eu tive que acompanhar um casal de diáconos da igreja, jovens, mais novos do que eu em idade, na verdade a menina, o rapaz não, e ela perdeu um bebê no ventre, com quase 9 meses, então ela teve que fazer um parto de um feto morto, e naquele final de semana ter que fazer o sepultamento. Isso também é ministério pastoral. E num dado momento eu precisei carregar aquele caixão na mão, dentro do cemitério, porque o pai não tinha nem condições. Isso não é difícil. Isso é Deus da graça. Eu diria hoje que o mais difícil para mim é lidar, é ter que provar o meu contentamento em ser pastor para as pessoas. Porque você é cercado por uma nuvem de testemunhas, como diz a palavra, né? E nessa nuvem de testemunhas tem pessoas muito queridas e que te questionam todo o tempo. Mas é isso mesmo? Você não quer ser outra coisa, você não quer fazer outra coisa, e te desafia a uma realidade secular, a uma vida, né, uma experiência que vai além. E aí eu me pego com a fala de Paulo, com a orientação de Paulo, né, aquele que está cuidando das coisas do Senhor, do ministério, não se envolva com as coisas desse mundo, não tenha preocupações, não que a gente não possa ter uma atividade além da atividade ministerial, mas não necessariamente tem que ser assim. E para que não seja assim, você tem que ter contentamento. E você tem que em todo tempo demonstrar e provar para as pessoas o teu contentamento em ser pastor e estar apenas funcionando como pastor é um grande desafio. É um grande desafio. Mas eu entendo que só depende de nós mesmos. A gente não pode retroceder, não podemos lançar a mão do arado e olhar para trás. Mas isso para mim é um desafio, porque nós estamos vivendo em sociedade. É interessante isso que você está falando, né? Porque um amigo meu da faculdade, estou falando com ele no WhatsApp e tal, e a gente estava a marcar para conversar. Aí ele falou, você está fazendo o quê? É muito difícil explicar em uma mensagem no WhatsApp, sim, né? Aí eu mandei uma mensagem para ele assim, eu não estou trabalhando com direito, mas aí eu te conto quando a gente for conversar. Porque a primeira pergunta que ele vai fazer é nessa direção do que você está falando. E quando a gente vai abandonando as coisas do mundo para agarrar as coisas de Deus, é uma convicção que vem muito do profundo da alma, como a gente contou as nossas histórias. Então está no profundo da minha alma. E eu entendo a limitação da outra pessoa de não conseguir entender o profundo da minha alma. Né? Sim. E diferente do que a sociedade imagina muitas vezes a respeito do ministério pastoral, nós que aqui estamos,
Nós carregamos conosco aquela ideia, aquela verdade bíblica que o Senhor mesmo, né, estabeleceu no Antigo Testamento quando ele fala para os sacerdotes, né, eu sou a vossa porção, diz o Senhor. E a nossa porção é o Senhor. A nossa porção não é o que conquistamos, o que empreendemos, o que negociamos, porque a gente não está cuidando de um negócio nosso próprio. A gente está aqui para cuidar do que é do Senhor. E é o Senhor que nos sustenta. E isso é desafiador demais. Embora, enquanto indivíduos, né, nós podemos de verdade investir, aplicar nossos recursos da maneira como nós quisermos, enfim, até mesmo termos uma segunda vocação, como foi o caso do pastor Gilmar, como ele falou, era bancário, era gerente de banco e pastor ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, pode haver essa soma, mas não necessariamente. E aí, como você colocou agora, pastor Luiz, esse é o desafio. Porque você ainda tem que se expor para as pessoas, mas de maneira que elas entendam. E você não tem nenhuma preocupação quanto a isso. A sua preocupação acaba sendo em será que o outro vai entender? Porque é o cuidado para com o reino, para com a imagem do Evangelho de Cristo Jesus. Muito bom. Gilmar. Então, as pessoas, o ministério mais difícil é o que Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 1, ele fala, manter a chama viva do dom de Deus que está em você. As pessoas têm aquela visão de que o pastor é um super-homem. Então, o maior desafio em meio às adversidades da vida e às circunstâncias é manter isso vivo diante dos teus problemas pessoais. Eles esquecem que você tem problema e tem que resolver. E às vezes o pastor não pode pecar, o pastor não pode errar, pastor... Não, nós não somos super-homens. Tem que ter a família perfeita, tem que ter a família Exatamente. perfeita, tem que ter... E na hora das circunstâncias nós temos que manter a chama viva do Evangelho. E esse é o maior desafio. Muito bom. Já vamos ouvir o Erdi, mas primeiro vamos ao nosso breve intervalo. Emerson, é contigo. Gente, o assunto tá muito bom aqui. Eu tô aprendendo bastante, a gente está aí conhecendo um pouquinho mais dos nossos pastores e você também pode conhecer um pouquinho mais do que é a Viva. Vem aqui, a gente está aqui na Rua Jambeiro 325, vem conhecer a gente, nosso jeitão de ser igreja. Você está conhecendo os pastores? Vem conhecer, porque aqui a gente tem uma célula para você, é um local onde você vai ser acolhido, vai ser abençoado, vai poder ter essa comunhão bem forte com a igreja. E aproveita agora e curte, compartilha, dá o seu like aí pra gente, a gente precisa muito, porque é para mostrar que realmente o nosso conteúdo é relevante. O YouTube vai olhar a quantidade de likes, vai olhar a nossa quantidade de compartilhamentos e ele vai ver, não, esse assunto é relevante, e ele vai recomendar para mais pessoas. Então, aproveita agora esse momento, bota lá no grupo da família, no grupo do trabalho e faz esse momento aí de compartilhar tudo isso para as pessoas pegarem essa segunda parte agora, que vem aí uma segunda parte também muito boa, mais de você conhecer mais os pastores da Viva e conhecer muito mais daquilo que eles pensam, porque eu acho que vai ajudar bastante. E aí eu vou passar de novo para o pastor Lívio agora para ele continuar esse bate-papo aí, que tá bem legal. Obrigado. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Então, Ed, faltou você dizer para nós o que é o mais difícil no Ministério Pastoral para você. Eu gostei do gancho do pastor Gilmar aqui, que a gente é responsável por tirar os mitos da cabeça das pessoas a respeito de quem somos. Então, é só lembrando que o pastoreio é um serviço à igreja, e a igreja pertence a Jesus, não pertence aos pastores da igreja. Mas assim, para mim, o meu maior desafio, que é o que assim, é um farol, é quando eu lembro do texto de Isaías 54. O Senhor me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs, me desperta o ouvido para que eu ouça como um discípulo. No exercício do pastorado, para mim, o maior desafio é manter a sensibilidade com Deus, para saber a palavra que ampara o cansado. Para não trabalhar a coisa simplesmente com uma rotina lógica, que é o que normalmente eu lido com as coisas das circunstâncias da vida. No pastorado eu tenho sempre essa preocupação. Qual é o link do que Deus quer para esse caso? Qual é o link que Deus quer para esse momento? Então esse texto de Isaías é a minha âncora, assim, do ponto de vista... Eu procuro desenvolver uma sensibilidade para aquele momento, para aquele caso, porque a palavra que ampara o cansado vem de um preparo de Deus para aquele momento.
Então essa é a minha preocupação. Uau, muito bom. É interessante ouvindo vocês falando, né? Sem dúvida alguma, vocês estão pontuando áreas extremamente desafiadoras, né? No Ministério Pastoral. Mas eu queria destacar uma que, talvez por estar acumulando aí 30 anos, na verdade agora já chegando a 31 anos de pastorado, presidente da igreja, para mim o que é mais difícil é lidar com a incompreensão que se manifesta às vezes na ingratidão, na injustiça de membros. Eu acho que isso é muito interessante, muito importante de destacar, porque essas preocupações que vocês colocaram, esses desafios, nós levamos, né? O Wellington falou aqui de sepultar um bebê, eu também já sepultei um bebê, já sepultei 2 bebês, né? Já exumei uma filha de um irmão, acompanhei um pai vendo a filha ser desenterrada, o caixão ser aberto, só ter ali os restos mortais da filha. Foram dores assim que, quando eu acabei esse processo, que eu fui para casa, eu fiquei até o dia seguinte sem fazer nada, porque eu não tinha energia, eu não tinha força, eu não tinha... Mas nada disso se compara à dor sentida de pessoas. E aí eu estou fazendo questão de falar, porque eu acho que é importante, pessoas vão nos ouvir, lembrar que nós não somos super-homens, porque nada se compara à dor sentida de uma traição, de pessoas que comem na nossa mesa, que frequentam a nossa casa e saem pela porta da igreja falando mal da gente, e mais, falando mal sem uma fundamentação que justifique esse falar mal. Então isso para mim é o mais difícil no Ministério Pastoral, lidar com isso, né? Inclusive eu fui resgatado nesse processo. Eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Ricardo Kapler, porque chegou um momento que eu estava, como o pastor Paulo usa essa expressão, não deixe seu coração azedar, mas o meu coração estava azedando. E aí o pastor Ricardo Kapler me indicou um livro, que eu até deixo aqui para possíveis pastores e líderes que estiverem nos ouvindo. Fez muito bem, do John Bevere, A Isca de Satanás. Porque ele fala sobre isso, né? O inimigo, ele usa alguma situação que fere a gente fica ferido e a gente se fecha para outras pessoas, né? A gente se fecha para o que Deus quer fazer, para o que Deus está fazendo em relação às outras pessoas. E esse livro me ajudou muito, e companheirismo, pastor Kapler, abrir coração, me trouxe de volta para o eixo, de entender que a igreja é muito maior do que isso, né? E enquanto tem 1 ou 2 que agem dessa forma, tem dezenas que crescem com o Senhor e que avançam, e Deus tem feito maravilhas. Muito bem, agora vamos inverter a pergunta. O que você mais gosta no Ministério Pastoral? O que você se sente melhor fazendo, mais feliz, mais pleno, te traz, ou o que acontece que te deixa com mais alegria? Vou começar com você agora, Erdi. Mudar um pouquinho a sequência. Bom de ficar por último, porque você vai pensando, né? Assim, é aquilo que eu falei no início, eu gosto de servir. O sentimento de utilidade, eu acho que ele tem tudo a ver com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando Paulo fala que o Espírito capacita para aquilo que é útil, eu gosto de servir, eu gosto de ser útil. Isso dentro da igreja como fora da igreja, e eu me sinto útil na igreja, pastoreando a igreja, pastoreando pessoas. Muito legal. Wellington. O serviço que mais me apaixona, me encanta, traz esse prazer que o senhor está perguntando, é o de aconselhamento. Eu poder sentar, olho no olho e aconselhar. E certa vez eu participei de um curso só com ministros, e estava falando sobre as características dos ministros, né? Os dons e tal. Tem aquele que é o missionário, o apostólico, o profético. E o pastor é aquele que mais casa, mais enterra, mais ouve, mais está no ambiente onde tem choros, onde tem tentativas de separações, divórcio e tal. E é muito legal você estar nesse ambiente, e depois de você estar, a gente vê a intervenção do Espírito Santo na vida desses queridos, e mudando o quadro, mudando a realidade. Eu tive a experiência 2 sábados atrás, fui almoçar com a Laila, com um casal,
e estão felizes, estão apaixonados, mais apaixonados um pelo outro. Só que nós recebemos esse casal a ponto de eles não quererem nem se olharem mais, certo? Para ir cada um para um lado. Então, como o pastor Edi falou, é servir. Nós estamos aqui para servir a Igreja de Cristo. E dentro desse serviço, o aconselhamento, para mim, é muito legal, me alegra bastante. Muito bom. Você falou aí de sepultamento, né? Me veio na mente aqui, né? As pessoas às vezes não fazem ideia. Eu já perdi a conta, mas eu já passei de mais de 100 sepultamentos. É doideira, né, cara? Se a gente parar para pensar, né? Chegou um momento de sepultamento que eu parei de ir com cortejo? Não, de ir com cortejo não. De na hora ali do culto fúnebre, de ir muito ficar olhando para a pessoa no caixão. Porque eu entendi que eu precisava me preservar, porque cada um é uma ovelha. Cada um é uma ovelha, cada um tem uma história, uma caminhada, um relacionamento. E um homem comum, uma família comum, tu faz quantos sepultamentos na sua vida? Você vai a quantos sepultamentos na sua vida? Você vai a 5, 6, 10. Né? E aí eu... Saúde emocional. Saúde emocional. Ter que cuidar da saúde emocional. Mas vamos lá. O que mais? Você, Luiz? O que você mais gosta? Sem sombra de dúvidas, eu gosto disso que o Erdi falou, do serviço, de se sentir útil, das pessoas, né, se sentirem bem com a nossa prestação de serviço, né? Do aconselhamento eu gosto também, mas uma coisa que me dá ânimo para seguir é quando acontece um resultado que eu espero. Então, quando eu faço alguma coisa e essa coisa acontece, dá um resultado que é um resultado grande, manifesto, que as pessoas veem e se animam com a fé a partir desse resultado, isso é muito bom. Então, quando a gente faz uma conferência, eu termino e falo, cara, a conferência foi boa. A gente faz lá o evento do batismo, e a gente sai lá, cara, o batismo foi bom. Isso me dá ânimo para continuar, então essas realizações. E paralelamente a isso, que é uma coisa que eu também me sinto muito, muito realizado, é dar aula e pregar. São duas coisas que eu gosto muito. Assim. Minha rotina está um pouco mais pesada de domingo, porque agora minha aula está de tarde, então eu venho nos cultos de manhã, dou aula de tarde, fico no culto da noite. Mas eu saio da aula de 4h30 elétrico, acelerado, feliz, assim, porque a turma tá cheia, porque o pessoal faz pergunta e a gente cresce. Então isso me anima demais. Legal. O meu agora, eu acho que é muito importante, tipo assim, ouvir pessoas, como a gente falou, ouvir pessoas, apontar o caminho e ver o resultado positivo na vida delas. E cooperar com o crescimento do Evangelho. Sou um cooperador do pastor Lívio, sou um cooperador do pastor Erdi, do Hélio, do Luiz. Juntos podemos avançar. Esse é o meu prazer. É muito bom ter vocês aqui na Viva, né? E eu acho que a gente tem crescido nesse relacionamento, nessa equipe pastoral, e é bacana que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente saibam, todos os pastores estão à disposição para estar ouvindo, todos aqui falaram que gostam de ouvir, né? Então isso é bem bacana, acho que isso ajuda muito. Eu vou dizer também o que eu mais gosto. O que eu mais gosto é formar pessoas. Desenvolver líderes, formar pessoas. Então, quando eu vejo o Luiz, por exemplo, que chegou com 12 anos de idade aqui, e hoje sendo o pastor que é, aí ele já fez lá na frente pregando, eu me sinto um pai babão, né? Aquela coisa do pai babão que se orgulha, né? Quando eu vejo, mesmo vocês três que chegaram aqui já pastores, mas eu percebo que de alguma forma eu vou conseguindo impulsionar, ajudar. Quando eu viajo, às vezes eu chego num lugar, eu estava na Convenção Batista em Fortaleza, aí um pastor chegou perto de mim, veio me dar um abraço, me agradecer, foi meu aluno no Seminário Betel há 20 anos atrás, e aí veio me agradecer e tudo, né? E aí contar como é que ele estava, e aí falar de coisas que eu falei na aula, e ele citando ali, né? Então, os cursos no Haggai, que eu me dedico há muitos anos, formando líderes, é o que eu mais gosto de fazer. É essa área de treinamento, mas vendo a pessoa se desenvolver. Né? Quando eu vejo aqui na igreja, eu gosto de sempre estar... Agora mesmo tem alguns jovens que eu estou tentando impactar, e aí vou vendo eles se desenvolverem. Isso é bem bacana, uma coisa que eu gosto muito, que me preenche muito. Vou fazer uma perguntinha diferente, né? Nesse processo pastoral, especialmente quem tem mais tempo aí de pastorado,
a gente tem visto uma mudança acontecer. Eu queria que você comentasse duas questões no pastorado. Uma é o que a gente tem visto em alguns movimentos em que pastores têm virado verdadeiros empresários, mega empresários, popstars no ministério pastoral, alguns sendo até intocáveis, da igreja não chegar perto, esse distanciamento. Eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho dessa opinião de vocês. Isso faz sentido? É porque a igreja cresceu muito, tem que proteger mesmo, ele não pode estar junto com o povo? Queria ouvir a opinião de vocês. E queria ouvir a opinião de vocês também do pastorado feminino, que é algo relativamente novo, se a gente considerar a questão do pastorado, o pastorado feminino. Aqui na nossa igreja nós temos pastoras, né? Mas eu queria ouvir vocês, como é que vocês veem, como é que vocês lidam com isso, o que vocês pensam. Vamos lá, agora é para esquentar um pouquinho. Beleza. A pessoa que eu Pastor mais... Luiz, não precisa dizer que é a favor do Ministério Feminino só porque sua mãe é pastora. Não, é claro que eu sou a favor, mas não tenho a menor dúvida. A pessoa que eu mais conheço sobre igrejas e pastores e movimentos eclesiásticos é o pastor Wellington. Então ele tem que começar respondendo essa. É verdade. O Wellington é o nosso veterano eclesiástico do Rio de Janeiro. Esse homem conhece todos os pastores do Rio de Janeiro. Todos. Até conheceu o pastor Herdi. Ele me venceu. Não, queridos, então assim, eu acho essa pergunta muito, muito boa, é uma pergunta relevante para esse tempo realmente. E a gente tem que começar pela pessoa de Cristo, né? Jesus é o nosso exemplo. Ele é tudo para nós. E Jesus estava sempre no meio das ovelhas. No momento em que os soldados romanos chegam ali no Getsemane, onde ele se encontra com Pedro, está ele, Pedro e João, Judas precisou beijá-lo porque ele era igual. Ele era parecido. E os homens não saberiam quem seria Jesus, poderiam prender Pedro como se fosse Cristo. Então Jesus estava ali no meio das ovelhas. E eu recebi essa orientação, essa mensagem, logo que eu fui ordenado, uma pastora, foi ordenada um mês depois, na mesma igreja que eu, é uma pastora, hoje na Argentina, ela é argentina, e ela me falou uma coisa muito interessante: pastor Wellington, pastor tem cheiro de ovelhas, pastor tem ovelhas. Então ser pastor hoje, nessa concepção apenas de ser um gestor de uma mega igreja, de uma grande igreja, não consolida o ministério, porque o pastor ele tem que estar no meio das ovelhas. Claro, como o senhor pontuou, né, hoje temos grandes igrejas, um pastor só não dá conta do pastoreio propriamente dito, como nós aqui somos 5 hoje, uma igreja sem rosto, não é uma igreja de um único homem, é a Viva hoje. E sabemos que tem igrejas bem maiores do que a nossa e precisam disso. Porém, o pastor ele tem que estar no meio do povo. Um outro exemplo, 2 outros exemplos rápidos da Bíblia, é o próprio João Batista, quando ele libera uma palavra: importa que ele cresça e eu diminua, falando de Cristo, falando de Jesus. Jesus era a pessoa que ele esperava. E ele estava muito contente: eu não preciso aparecer, minha função foi cumprida. A gente sabe que o ministério de João Batista durou muito pouco tempo para o tempo de preparo que ele teve. Ele se preparou muitos anos, mas a sua aparição foi muito curta, mas ele veio para cumprir um papel. Ele foi chamado preparador do caminho, preparou o caminho para aquele que viria. E também eu penso na vida de Tito, quando Paulo decide mandar Tito para Creta, para estar com uma igreja que já era igreja, tinha lá os seus movimentos, mas uma das incumbências que Paulo dá para Tito ali é: vai lá e coloca em ordem. Coloca em ordem a igreja, estabelece os fundamentos apostólicos, porque não era uma igreja apostólica até então, e resiste, inclusive, aqueles que se dizem pastores, bispos, e não são. Então, Tito foi para Creta não para aparecer, não para ter um grande ministério, mas ele foi ali para trazer fundamentação apostólica, fundamentação bíblica. E o nosso papel é esse. A gente está aqui para trazer fundamentação bíblica, apostólica para a igreja. Como o pastor Edi falou há pouco, a igreja não é dos pastores. Nós não somos donos, a igreja tem um dono. E o dono da igreja é Cristo Jesus. Muito bom. E o pastorado feminino? Eu sou a favor do pastorado feminino. Eu tive a incumbência já no ministério pastoral, inclusive de conduzir a minha esposa a esse ministério. E assim, para mim foi muito leve.
havia uma resistência até mesmo da parte dela e tal. Então, para mim é muito tranquilo. Eu só penso, e penso mesmo, e não quero criar polêmica com esse meu pensamento, mas eu vou falar, eu vou ter coragem de dizer, que eu penso da importância da mulher, enquanto pastora, estar casada, ter o seu marido. E, se possível, que o marido também seja um pastor. Que ela não seja a cabeça de um ministério. E isso pode criar polêmicas, isso eu passei por isso no seminário, porque eu via missionárias fazendo tudo na igreja, enquanto missionárias, enquanto numa congregação, num campo missionário. Mas duas coisas elas não podiam fazer. Batizar e celebrar ceias. Ordenanças elas não podiam fazer. E de uma maneira bem específica não eram missionárias da denominação batista, da nossa denominação. E isso inquietava demais essas missionárias. O meu cuidado é bom que a pastora, o ministério pastoral feminino, seja acompanhado pelo ministério masculino. E aí eu tenho alguns viés, né, bíblicos, algumas verdades bíblicas para eu fazer essa defesa. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso que você está falando, pastor. Estou aproveitando para aprender. Você falou da pastora ter o marido, né? Sim. Agora, a pastora, dentro de uma comunidade religiosa, mesmo que o marido dela não seja pastor, mas você acha da mesmo nível de importância ela estar debaixo de uma liderança de um pastor homem? Necessário. Eu acho necessário. E eu encontro respaldo bíblico, apostólico para isso, fundamentação apostólica para isso. Eu acho muito importante. Não podemos privar o ministério feminino, a voz feminina, porque, de certa forma, Jesus trouxe igualdade, né? Jesus restaurou o valor e a importância da mulher. Cristo foi precursor nisso. Mas eu acho, por um cuidado, pela realidade que Paulo vem trazer sobre a estrutura feminina, a importância dela estar coligada. Eu venho de uma realidade, né? Eu vivi na Igreja Batista, meu apontamento pastoral foi todo dentro da Igreja Batista, mas um tempo eu fiquei fora, ausente. E nessa denominação que eu fiquei, normalmente quando o casal, né, o pastor ia ser ordenado e ele sendo casado, a mulher era ordenada junto. Eu nunca comprei essa ideia, mas eu achei interessante. A partir desse momento eu comecei a entender melhor essa questão. Mas se a mulher não quisesse, ok, ela não era obrigada. Na maioria das vezes a mulher aceitava receber o ministério juntamente com o marido. Mas o pastor local era o marido, a esposa estava acompanhando, a esposa fazia a função de pastora, mas ela tinha um esposo como pastor ao lado dela. E eu não me recordo de mulheres serem ordenadas ao ministério pastoral para assumir uma função de presidência, de literalmente estar à frente de cabeça numa igreja local. Eu não me lembro disso. Então esse é o cuidado que eu tenho. Eu penso que não uma responsabilidade, mas eu vou usar uma outra expressão. É um cuidado. É um cuidado por conta do peso, da responsabilidade, do fardo. Porque a gente não pode deixar de lado o que foi levantado pelo pastor Gilmar e pelo pastor Edir. Quem nós somos? Somos homens. Somos homens tendentes a erros e falhas e também as questões do fardo que é o ministério pastoral, do peso que é. O pastor falou aqui, o pastor Olívio falou há pouco que o coração dele estava azedando. Isso pode acontecer. E eu entendo que, biblicamente, a estrutura feminina ela tem uma certa fragilidade em relação à estrutura masculina. Ela tem o seu papel, a mulher tem a sua posição e o homem tem o seu lugar. O que seríamos de nós sem as nossas esposas, não é verdade? O que seríamos de nós? Graças a Deus pela esposa que eu tenho. E aí eu penso, imagina uma mulher só, sem marido, cuidando de um rebanho que não é dela, é de Cristo, mas ela à frente. Então eu penso muito nesse cuidado, mais emocional, mais estrutural. Muito bom. E aí, Gilmar? Falando da importância do pastor nos tempos difíceis de querer confusão com a questão do poder, quando Paulo fala, nos foi dado o poder pastorear, mas é um poder não para dominar pessoas, mas para a força espiritual ser perseverado. Tem pastores hoje que estão com poder, invertendo os valores, querendo glória para si, ditando, sendo autoritário dentro da igreja e tem dividido o rebanho. Mas esse poder é de perseverar na doutrina e até o fim. Muito bom. E o pastorado feminino? Concordo, faço minhas palavras do pastorário também. As mulheres são capazes, tive muitas mulheres gerenciando o banco, eram espetaculares, e no ministério não é diferente. Elas têm capacidade, têm ousadia,
tem seus momentos também de dores, mas do lado de um companheiro fiel, é sucesso. De certa forma é como nós, né? Quantas vezes eu deitei no colo da minha esposa para me refazer, né? No ministério pastoral. Erdi. Essa discussão do pastorado feminino, eu vou começar pelo inverso, ela é interessante porque a gente precisa entender que a gente não deve ter pastorado feminino porque tem pastorado masculino, né? Não é para equilibrar balanças. Se a percepção é equilibrar balanças, o ponto de partida está equivocado na minha percepção. Eu entendo que da mesma maneira que na minha trajetória a igreja foi percebendo o exercício efetivo do pastorado, deve acontecer da mesma maneira a igreja reconhecer quem Deus está capacitando com o pastorado, seja ele homem, seja ele mulher. Né? Porque Deus não pediu permissão, por exemplo, para ninguém para usar Débora. Deus não pediu permissão para ninguém para usar Esther. Deus não precisa pedir permissão para ninguém para usar quem ele quer usar. Né? É verdade. Então, essa coisa é simplesmente de a gente ter a sensibilidade de reconhecer quem Deus está levantando naquele momento, seja ele homem, seja ele mulher. A gente precisa entender que Deus ele é soberano. E se a gente tiver essa sensibilidade, a gente vai estar acertando o alvo. Né? É o ponto de partida. Uma outra coisa que é uma realidade que eu tenho percebido, as mulheres entram em ressonância diferente quando ouvem outras mulheres. O que eu chamo de ressonância? Se você abre a caixa de um piano e você canta a nota Lá e deixa as cordas do piano soltas, todas as cordas Lá do piano, elas vão começar a vibrar sozinha porque você está cantando a nota Lá. Né? Eu tenho o sentimento de que mulheres, quando ouvem outras mulheres com palavras de Deus, elas entram em ressonância de maneira diferente. Eu tenho esse sentimento, que reforça para mim a importância do pastorado feminino. Né? E o que facilita muito quando você tem um pastorado feminino, o papel até do pastor masculino, em determinados aconselhamentos, em determinadas situações. Né? E me parece que a gente precisa realmente preservar, incentivar e viabilizar cada vez mais. Né? Quantidade de pastores que caíram em meio a aconselhamentos pastorais com mulheres, né? E vice-versa. Né? Então o equilíbrio é aquela coisa, Deus capacita os santos para o exercício do seu ministério. Então se Deus está dando a ferramenta, é porque Deus tem propósito e tem projetos nisso. A questão com relação às superstars, né? Pastores que eles esse comportamento de afastamento da congregação contribui com aquilo que inicialmente o pastor Gilmar falou, que é o desenvolvimento dos mitos. Né? E a gente precisa tomar cuidado para que a igreja não nos veja como um mito, não nos veja como se fossem pessoas fora do ambiente humano em que Deus está agindo no ambiente humano. Isso me fez lembrar um livro que eu comprei ontem. Eu tinha um livro que eu perdi e ontem, por um acaso, eu comprei ele, que fala do avivamento no país de Gales. É um livro Quando Desceu o Espírito. E é um avivamento que houve no país de Gales em 1904, com o pastor Evan Robert. E um ponto importante desse avivamento é que toda vez que o pastor Evan chegava no local e ele percebia que as pessoas estavam focando mais na presença dele do que no que Deus estava fazendo naquele local, ele saía e ia embora. Muito bom.
porque ele não permitia de que ele se tornasse o centro, apesar de ele ser o instrumento principal daquele avivamento. E isso ele fez algumas vezes. Né? Você imagina uma multidão esperando você para falar para você e de repente o pregador subiu. Porque ele está percebendo. Aperta os cintos, o pregador subiu. Porque ele está percebendo de que por algum motivo ele se tornou o centro das atenções. E isso me faz lembrar a passagem do sacerdote quando ele ofereceu sacrifício, que a nudez dele não poderia aparecer na hora que ele estava subindo no altar. Né? Ele deveria ter essa preocupação. E quando eu vejo esse texto é justamente isso. Quando a gente está servindo ao Senhor, a gente tem que tomar cuidado que o Senhor apareça. Que os olhos sejam voltados para o Senhor. Né? E se a gente está aparecendo é porque tem alguma coisa errada. Aparecendo mais do que deveria. Né? Muito bom. Luiz, tu já teve seu tempo para pensar. Não, é bom ser estrategicamente. É bom ser útil, é legal. Com essa questão dos pastores se posicionam dessa maneira equivocada, eu acho que eles não são os pastores chamados, né? Eles são os chamados pastores. Pegando o gancho naquilo que o Wellington está falando. Assim, só complementando, eles poderiam ter sido chamados, mas se perderam no trajeto também. Sim. Mas no momento que se comporta dessa maneira... Se perderam no trajeto, no momento. O que não é difícil, hein? Não é difícil. O que não é difícil, porque a sedução do poder... É isso. Enfim, é uma cautela que a gente tem que ter. Assim, naquele momento, quando eles se comportam daquela maneira, eles não estão figurando como pastor, né? Então, é lamentável, não tem outra coisa para dizer. Assim, todos os fundamentos básicos vocês colocaram nas respostas de vocês. É lamentável. E não existe uma justificativa do tipo... Não, mas a igreja é muito grande, não, mas a sedução é muito forte, não mais isso, não mais aquilo, não mais aquilo outro. Não existe nenhum tipo de justificativa. Pode me explicar, eu posso entendê-lo a partir da explicação. Mas a justificativa de agir dessa maneira não existe, até porque a gente tem claramente lá em 1 Coríntios 10:13 falando sobre a sequência de escapes e de livramentos que Deus dá quando chega uma tentação sobre nós. Então, se o cara está sentindo esse desejo sobre o poder, ele está sendo levado pelo poder, existem mecanismos que Deus previamente já estabeleceu para que não se caia. Então, não há o mínimo de justificativa. E ainda mais quando a gente olha homens, tão homens quanto esses homens, frente a grandes igrejas, a grandes ministérios que se comportam de maneira adequada. Como o exemplo que você citou e um exemplo presente que a gente tem é o pastor Paulo Mazzoni, e a gente consegue perceber toda a história de caminhada dele e o comportamento que ele tem hoje. O comportamento que ele tem frente à igreja, frente à membresia, frente à liderança. Então, não há absoluta justificativa. É lamentável. Eu acho que esse é o resumo, é lamentável. E com relação ao pastorado feminino, eu sou a favor porque ele não é pastor. Brincadeira. Mas assim, sobre o pastorado feminino, eu acho que um esclarecimento inicial que é importante fazer é: isso não é uma questão central da nossa fé, né? Há fundamentos bíblicos e há justificativas bíblicas por um lado, há fundamentos bíblicos e justificativas por outro, todas entendíveis. Eu acho que esse é o tipo de assunto que quando a gente chegar lá no céu a gente vai ver mais ou menos quem estava certo, quem estava errado, onde o pessoal que dizia que era não acertou numa modulação de efeitos, onde o pessoal que dizia sim acertou numa modulação de efeitos. Eu acho que o ponto de partida que o Henrique colocou é essencial. A gente não está comparando homens e mulheres, a gente está verificando na palavra de Deus se existe um chamado masculino e se existe um chamado feminino. E se existe um chamado feminino, vamos reconhecê-lo. E aí eu acho que o ponto que o pastor Wellington colocou também foi muito válido sobre a modulação e o cuidado com a mulher por ser mulher e da mesma forma como o pastor Wellington complementou, o cuidado com o homem por ser homem e estar nessa função. Então, assim, escolhendo um dos dois lados, já que é uma situação realmente aberta de discussão, a gente não está perguntando aqui se Jesus é Deus, porque não há discussão sobre isso. Eu prefiro errar reconhecendo aquilo que é patente aos meus olhos. As mulheres sendo frutíferas e muitas das vezes impulsionando e carregando o ministério nas costas. Muito beleza. Pastor, eu lembrei de algo enquanto o pastor Edi falava e eu acho importante compartilhar.
Isso foi inculcado em mim nesse período, né, pré-ordenação pastoral, durante, né, e até depois, sobre 3 verdades, 3 coisas que derrubam o homem. E seja ele homem de Deus, pastor ou não. Dinheiro, poder e mulher. Então a gente sabe que são 3 áreas na nossa vida enquanto pastores que a gente tem que estar todo o tempo em vigilância, compartilhando e tal. E dentro dessa pergunta que já foi respondida aqui, o poder ele é muito forte. E a igreja ela gera isso pra gente, o ministério gera isso pra gente, poder, domínio. Então, aqueles que estão aí galgando, né, já tem o chamado em Cristo Jesus para o ministério pastoral, 3 coisas importantes para serem cuidadas atenciosamente: dinheiro, poder e mulher. Muito bom. Pessoal, nosso tempo está acabando. Você não deu sua opinião. Deixa pra Boa, você. Serginho. Você botou a gente com a corda no pescoço. Você fala tudo. Mas eu aqui estou mais para conduzir. Moderar, né? A historinha bonita você quis contar, né? Não, foi da mãe, não sei o quê. Ministério feminino, né? Na verdade, eu levaria o assunto um pouco parecido com o que o pastor Edi falou, mas eu levaria ele um pouquinho mais amplo. Eu levaria para a questão dos dons. Questão dos dons. Eu acho que a gente transformou pastorado num cargo. E isso é um grande equívoco da igreja. Por exemplo, aqui nós estamos numa mesa, temos 5 pastores aqui. Mas o que nos diferencia aqui na ação pastoral são os nossos dons. Eu acho que eu estou num lugar bom de estar, seguro de estar com o presidente de uma igreja, porque o meu dom de liderança, ele é muito mais forte do que o meu dom de pastoreio. Coisa que eu conheço vocês e eu sei que no Wellington, por exemplo, é o contrário. O dom de pastoreio do Wellington é muito mais forte que o meu dom de pastoreio. Falando de dom. Na minha casa, Miriam nunca gostou de ser chamada pastora. Ela não se vê como pastora, ela não quer ser chamada de pastora. Agora, depois de 30 anos de ministério, quando alguém chama, ela já não retruca mais, porque ela cansou de retrucar. Mas não é, ela não é. Mas a Miriam tem um dom de pastoreio muito mais forte do que o meu dom de pastoreio. Então, eu acho que a gente tem um equívoco de confundindo funções com dons, né? Eu acho que isso, inclusive, faz muitos pastores sofrerem. Porque você pega uma pessoa que tem um dom pastoral maravilhoso de cuidar de pessoas e bota ele para ser presidente de uma igreja. Você mata ele. Você mata ele. Exatamente. Porque ele não tem essa vocação. Então, eu acho que a nossa conversa, eu ampliaria essa conversa para um outro espectro nesse sentido. Eu sou totalmente a favor de mulheres desenvolvendo funções pastorais. Acho que a história mostra grandes mulheres de Deus. Uma das que eu acompanho por tabela, porque Miriam é apaixonada por ela, é Elizabeth Elliot, né? Que não chegou a ser pastora, ela é missionária, mas, meu Deus, pode ser tratada como uma pastora com muita tranquilidade, né? Tia Tabitha Crowley conduziu o Seminário Betel por anos depois que o pastor Miranda Pinto faleceu, e ela nos formou. Eu fui formado por Tia Tabitha Crowley, a visão de fé, o que ela fez com você na igreja lá, de olhar para você e dizer assim, você tem um chamado pastoral, ela fazia com a gente no seminário. Quando ela mandava chamar na sala dela, a gente dizia assim, o X9 já falou com ela. O X9 é o Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo já falou com ela. E ela chamava e eu já era professor, quando um dia ela virou para mim e claramente parecia que ela tinha me ouvido falar na igreja, no meu gabinete, coisas que eu estava orando sozinho com Deus. Ela chegava, era uma intimidade com Deus que a tia Tabitha tinha, que era um negócio assim extraordinário. Então, eu vou dizer que a tia Tabitha não foi uma pastora, pelo contrário, ela foi uma bispa, porque ela conduziu muitos pastores por muitos anos. A questão das estrelas, eu acho um absurdo. Eu fiz essa pergunta de propósito, porque eu acho que nós precisamos acender um alerta para nós nos cuidarmos com o crescimento da igreja,
mas também acendemos um alerta para as ovelhas. Querido, se você está acompanhando aqui esse podcast, não se iluda com esse tipo de pastoreio. Não é esse pastoreio que Deus chamou para o seu povo, para a sua igreja, né? Então, fuja disso. Se você é um pastor e caiu nessa tentação, se arrependa. E se você é alguém que está almejando o pastorado, já começa a guardar o coração desde já, porque não faz nenhum sentido. Eu fico assustado, às vezes eu recebo novos membros aqui na igreja, oriundo de outras congregações, que ele fica impressionado de conversar comigo. Não, e de conversar comigo. Falou, pastor, eu fiquei anos na igreja tal, eu nunca nem apertei a mão do pastor. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu confesso que eu levei um susto, porque não faz nenhum sentido. É claro que uma igreja grande, dificilmente o pastor vai conseguir ter um relacionamento íntimo, próximo, com todo mundo. Mas uma coisa é um relacionamento que naturalmente se desenvolve numa intimidade. Outra coisa é você não ter acesso ao pastor. É disponibilidade, né? Não, eu nunca falei com, por exemplo, estou numa igreja de 20 mil pessoas, eu nunca falei com o pastor. Mas eu tenho a possibilidade de um dia falar, se eu seguir um determinado caminho, eu consigo acessar o meu pastor. Consegue falar, consegue conversar com ele, consegue estar perto dele. Então eu fiz essa pergunta de propósito para que ela fique aqui como um alerta. Queridos, nosso tempo está terminando, nós já passamos um pouco do que a gente costuma, mas hoje está sendo muito especial, né, ter vocês aqui. Domingo é dia do pastor, e eu queria que rapidamente cada um deixasse uma palavra final para as suas ovelhas. As suas ovelhas estão aqui acompanhando o podcast, estão ouvindo vocês. Então, deixe uma palavra final. Qual câmera a gente olha? Aquela ali? Qualquer uma. Bom, eu gostaria de falar para pessoas que se sentem vocacionadas. Inicialmente, é um caminho a se trilhar em meio a fragilidades. Não esperem as fragilidades serem resolvidas para você obedecer aquilo que Deus está chamando você para fazer. Mesmo depois de 20 anos de pastorado ordenado, as fragilidades continuam batendo na minha porta. E isso, hoje eu fico mais tranquilo com elas porque eu já entendo melhor a graça e a misericórdia de Deus para exercício de qualquer coisa para Deus. O que não é diferente do pastorado. Então, se Deus está inquietando o seu coração para o exercício pastoral, obedeça. Esse é o local em que você vai ser mais feliz, apesar de todos os desafios que você vai ter. Compartilhe isso com pessoas que você confia. Coloque pessoas para orar com você a respeito desse assunto. Seja intencional nessa direção, né? E coloque pessoas intercedendo por sua vida. E Deus vai trazer clareza e Deus vai trazer segurança para você. Amém. Muito bom, muito bom. Próximo. Eu quero falar uma frase do C.S. Lewis que guia muito a minha vida e eu acho que pode ser bom para a sua vida também. C.S. Lewis fala que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer da sua vida é, na sua rotina, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, você focar naquilo que é eterno. Porque disso você vai colher dividendos por toda a eternidade. Então, meu conselho para você é: não gaste a sua vida com coisas inúteis que vão se corromper aqui na Terra. Pessoas precisam de pessoas, ovelhas precisam de pastores. Não fique só, você não está só, existe pastor, nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Bom, Paulo falando a Timóteo, ele dá um conselho: aquilo que de minha parte ouviste, vai e compartilha com outros homens que sejam idôneos e que possam assim compartilhar com outros. Você tem aqui 5 pastores à sua disposição. E se nós estamos aqui, não estamos aqui por méritos pessoais, e não falo isso de maneira orgulhosa, mas com humildade. O Senhor nos colocou aqui. Todos nós aqui, nós 4, somos pastoreados aqui pelo nosso pastorzão, pastor Lívio, prestamos contas da nossa vida a ele.
e tem sido bom demais. E se o Senhor tem nos colocado nessa posição, como o pastor Gilmar falou agora, aproveite, usufrua. E aquilo que você tem recebido, queridos, do púlpito da sua igreja, da vida desses pastores, passe para outros. São instruções, orientações, são verdades bíblicas que não tem a ver conosco. Nós não estamos aqui para nos promover, senão promover a fé em Cristo Jesus, a obediência aos seus mandamentos. Compartilhe com outros e você, juntamente conosco, vai estar pastoreando um grande rebanho de Cristo que já existe. Deus te abençoe. Muito bom. Todo mundo falou? Falou, Sim. né? Estamos chegando ao final do nosso podcast e eu quero lembrar também, né, não deu tempo de avançar nessa direção, mas eu quero lembrar também nesse Dia do Pastor, com muita alegria, muita gratidão, os mais de 107 líderes de célula da Viva, que aqui carinhosamente a gente chama de pastores com P minúsculo. Então domingo também é seu dia, líder de célula, né? Porque você tem pastoreado vidas, pastoreado pequenos grupos, pastoreado famílias, acompanhado, ajudado e se importado. Eu louvo muito a Deus pela sua vida também. E quero deixar para todos nós e para todos que estão acompanhando o texto de Jeremias 3,15. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Eu quero dizer para você, querido, que está acompanhando nosso podcast, que aqui na Viva nós temos essa equipe pastoral, e é uma equipe pastoral que tem demonstrado muita inteligência, muito coração, muito amor, muita dedicação, muita fidelidade. Então, conte conosco e precisando, é só procurar a gente, mas também seja um pastor na sua casa, seja um pastor na sua família, seja um abençoador por onde Deus levar você, ok? Pessoal, muito obrigado. Pastores, muito obrigado. Bom estar com vocês aqui hoje. E Emerson, é contigo. Pode terminar. Então, esse foi mais um Viva Podcast. Eu aprendi demais aqui com os meus pastores. É um momento de gratidão aqui pela vida dos nossos pastores, dos pastores que estão à frente da Igreja Viva. E a gente agradece muito a cada um que esteve aqui hoje, agradece a cada um de como o pastor falou, né, do pessoal que lidera as células, que são os pastores com P minúsculo, que pastoreiam as suas células. Então, aproveita agora e fala para aquele seu amigo lá desse podcast, compartilha com a sua família e segue a gente e vem com a gente para o próximo podcast que vai ser incrível também.